Boa noite, meus irmãos. Vamos para mais uma terça-feira, com a graça de Deus. Agradeço a presença de todos encarnados, nossos irmãos desencarnados que se encontram aqui no nosso hospital. Eu vou dar um breve resumo na nossa agenda aqui. Nas segundas-feiras nós temos a nossa palestra, na sequência os passes, e das 8 às 9 nós estamos num grupo de estudos do livro Domínio da Mediunidade. Não, na segunda-feira é com o Ruelo, é o estudo do Livro dos Espíritos. Na terça-feira, tratamento à distância, tratamento presencial. Na quarta-feira, nós temos um estudo das 18h30 às 19h30, nos domínios da mediunidade, aberto também a todos que quiserem participar. Na quinta-feira, às 19 horas, nós temos na rádio itapuanoar.com.br, é uma FM virtual aqui de Itapuá, o programa Encontro com Jesus, às 19 horas, e ele é repetido para aqueles que não puderem ouvir na quinta-feira, ele é repetido no domingo às 9 da manhã. Às 10 da manhã. É muito interessante que ele não é específico para espíritas, é um trabalho de esclarecimento da palavra de Jesus, cabe a todos os que são e acompanham o Evangelho de Jesus. Ele é feito pelo nosso irmão Roberto, uma dedicação, um trabalho bastante interessante. Eu convido todos a assistir, faz parte desse tratamento que a gente passa aqui na segunda, na terça-feira. Nesse sábado, dia 11, nós vamos estar promovendo aqui no Centro Espírita Caminho de Luz o Dia das Crianças, onde vão ser doados brinquedos, vão ter brincadeiras, vamos ter um café da manhã e vamos estar funcionando também o nosso bazar com as roupas à venda a R$2 e R$3 aí. Esse é um valor que a gente sempre está fazendo para arrecadar, para a gente poder manter a nossa casa funcionando. Então eu convido a todos que venham participar, venham nos ajudar, convide as crianças que moram próximas, os filhos, netos, que vai ser bem interessante. E tem bastante brinquedo para eles levarem embora, para brincar aqui na casa. Então, sábado, das 8 da manhã às 14 horas. Vão ter o cachorro quente, bolo, salgado, doces. Vai ser bem bacana, todos estão convidados a vir nos ajudar a participar ou mesmo só para passear. Para o tratamento à distância que a gente faz aqui, que é pelo Facebook, antes da gente começar a fazer esse tratamento, a gente dá algumas dicas para a pessoa que vai assistir em casa, já se preparar, ir para um cômodo onde é tranquilo, calmo, silêncio, com televisões desligadas, sem muito ruído. Você pode colocar uma musiquinha calma para acalmar o seu coração, diminuir o teu processamento central, teu cérebro dar uma relaxada, colocar uma garrafinha de água, um copo ao lado para ela ser fluidificada, e nessa água que vai ser depositado todo o medicamento necessário para o seu tratamento. E só um breve retorno. Ontem, quem esteve presente aqui assistiu. Ontem nós tivemos uma palestra, a missão do homem inteligente na Terra. Eu trouxe hoje porque eu pude refletir, levei as dicas e o que foi apresentado aqui para fazer uma reflexão em casa. Então, na verdade, todas as palestras que a gente apresenta aqui, trazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, e as palestras que são tiradas dos livros de Kardec, qualquer assunto que é tratado aqui em palestras, cabe reflexões, porque nós que acompanhamos a evolução da ciência e mesmo a espiritual,
a gente vê quanto sentido e quanta informação importante que é passado nessa. Não é só ouvir, você tem que destrinchar bem o que é falado aqui para você ver o que a gente precisa fazer para estar acompanhando nessa mudança muito importante que a gente está passando agora da transição planetária de provas e expiações para esse mundo regenerado. As dicas do que a gente precisa fazer com a gente, ou mesmo as informações que a gente deve estar conversando com os mais próximos sobre a conduta, sobre a proliferação da palavra de Jesus, o amor. Nós estamos vivendo num período muito difícil, principalmente aqui no nosso país, onde o momento político e gerando assim, muito ódio de ambas as partes, os que estão de um lado, os que estão de outro, e tem acontecido, mesmo nos jornais, você vê agressões assim, muito ruim. O que isso acontece? A gente que não concorda muitas vezes com a opinião do outro, a gente acaba pegando raiva, querendo vingança, querendo que ele se dê mal. Isso traz uma vibração negativa muito grande, criando a egrégora do país está assim muito baixa, uma corrupção altíssima, independente de quem você queira como governante, nunca deseje ao oponente o mal. A justiça tem que ser feita, a justiça terrena, a justiça divina. A divina a gente não pode fazer nada, que nós temos um coordenador geral que fica lá em cima, que observa e sabe de tudo isso que está acontecendo. Então ele faz isso. A terrena, infelizmente, nós não temos governante suficiente com esclarecimento para fazer isso acontecer de forma sincera e correta, mas tudo na hora de Deus acaba dando certo. E aproveito para que a gente eleve nossos pensamentos e façamos uma oração para que a nossa nação melhore, o mundo melhore. É a hora de... Nós sabíamos que nessa transição planetária, durante o curso que nós fizemos no ano passado, que para ele chegar no mundo regenerado, nós teríamos que descer ao fundo do poço. Nós estamos chegando bem perto dele. Então, para que a gente consiga melhorar a egrégora nossa, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo, nós pedimos a Deus, com toda a nossa fé, todo o nosso amor e nossa confiança nele, que vamos obter essa ajuda vinda do céu, e pedir também para nossos irmãos desencarnados, que vêm em grande número nos procurar nessa casa, para aprender um pouco e pedindo socorro para que a gente consiga encaminhá-lo para uma colônia, para um hospital, para ser esclarecido e começar a caminhar na luz, saber por onde poder galgar para sair desse sofrimento, desse vácuo que eles se encontram. Para esses nossos irmãos que estão nos livros de vibrações, encarnados e desencarnados, que receba todo esse carinho dos nossos irmãos que estão presentes hoje aqui no Centro Espírita, Caminho de Luz, nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, que unamos nessa força, vibrando amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Dando continuidade, hoje vai ser lido o capítulo 9 do livro Vinha de Luz, pela nossa irmã Yara. Faz um mês que ela está estudando esse texto e vai trazer isso com bastante entusiasmo, esclarecendo para nós tudo aquilo que
a vinha de luz traz de interessante para a gente. E área com que Deus abençoe a todos. 1h10 de palestra. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Como foi dito, então, no livro Vinhas de Luz, o capítulo 9, e vamos nele. Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Capítulo 9. A luz segue sempre, e as suas palavras leves pareciam como desvario, e não as creram. Lucas, estou vendo que alguma coisa não está muito certo. Eu estou esquecendo do meu queridinho. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina e invisível, ao olhar com um dos homens, manifesta sua gloriosa mensagem. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre, sempre encontraram sucessores. Todavia, são neutros, raros os Pedros que se dispõem a levantar para averiguações da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias do além-túmulo peregrinaram na terra quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizadas como bruxos queimados na praça pública e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade emanam sempre nesse percorre consumados desvarios. Entregue ao efêmero, não creem na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade. Mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Essas palavras do capítulo 9 se referem ao episódio das mulheres que iam ao túmulo de Jesus depois que ele foi crucificado. E aí elas levavam todo o amor que elas tinham. Só que um dia eles chegaram lá e encontraram o túmulo aberto e 2 seres dizendo: o que vieram procurar aqui? Já não sabe que ele já ressuscitou? E elas, naquela alegria, naquela felicidade enorme, elas correram e foram contar aos discípulos. Só que os discípulos não acreditaram nelas. Os discípulos acharam que elas estavam num desvario, que elas estavam numa loucura, que elas estavam numa alucinação. Só que os homens, normalmente, são muito pé no chão. A mulher já é mais sentimento, já é mais amor. Elas acreditaram naquilo que elas viram e foram e não foram aceitas. Mas Pedro levantou e as acompanhou. E quando chegou lá,
o túmulo realmente tinha sido a pedra tirada. Só aí que as mulheres foram ouvidas e reconhecidas. Até hoje, vivemos no agora. Muitos se recusam em pensar que uma passagem aqui é só uma passagem, que aqui é uma escola e que a luz de Jesus prossegue, sempre nos esclarecendo, sempre nos mostrando o verdadeiro caminho. Nós aqui, por exemplo, trabalhamos no Hospital Esperança. É um hospital espiritual e eu tenho comigo a esperança, como é o nome do hospital, que algum dia, filhos, netos, bisnetos, ainda possam vir a ver a medicina espiritual junto com a ciência, dando as mãos. Eu creio nisso, eu acredito nisso, eu sei que isso vai acontecer. Então eu, como mulher, sou esperançosa, espero, ambiciono e sonho muito com isso. Eu sei que eu não vou estar mais aqui, mas muitos verão isso. A ciência e a espiritualidade de mãos juntas. Então, agora vamos serenar o nosso coração e vamos fazer uma oração de Pai de infinita bondade, que tem por nós piedade na tristeza e na aflição, que nas horas de amargura põe tua paz com ternura sempre em nosso coração. Ouve, Senhor, essa prece e nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Faz com tanto que sejamos indulgentes, tolerantes, pacientes, até com quem o mal nos faz. Afasta dos nossos caminhos os abrolhos e espinhos esparramados pelo chão. Transforma em vibração positiva toda emanação negativa com a força desta oração. Converte em bons amigos os que se dizem nossos inimigos, convencendo a nos dar o seu perdão, porque tu és nossa firmeza e nos erros e fraquezas jamais nos negaste a mão. Certo que esta prece foi ouvida e toda desgraça vencida pelos bons guerreiros do além, nós nos ajoelhamos em espíritos e agradecidos a Jesus, o Cristo, o louvamos para sempre. Amém. Agora vamos à cirurgia e tratamento espiritual à distância do nosso irmão Roberto. Muito obrigada, Deus abençoe a todos e obrigada por me ouvir. Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos em nossa casa. Mais uma noite, mais um dia desse encontro com Jesus. Hoje, o nosso
tratamento de cirurgia espiritual à distância e presencial, agradecendo a misericórdia divina por nós estarmos aqui, por nós termos essa oportunidade de juntos podermos, em comunhão com o plano espiritual, com nossos benfeitores espirituais, podermos, de mãos dadas, trabalharmos pelos nossos irmãos necessitados, encarnados, desencarnados, cada um doando de acordo com a sua capacidade, cada um doando tudo aquilo de bom que tem, para que possam ajudar os médicos espirituais nas cirurgias espirituais que serão realizadas, cirurgias estas, como nós sabemos, que são feitas no nosso corpo espiritual, aonde se localiza a verdadeira causa de todas as doenças. Nós sabemos que as doenças, todas elas têm uma causa, e a causa é no nosso corpo espiritual. Essa causa que nós trazemos no nosso corpo espiritual são todas consequências dos nossos delírios, são consequências das nossas ações, sejam elas em vidas anteriores, em encarnações anteriores, mas também podem ser dessa presente reencarnação, de acordo com os nossos atos, com os nossos pensamentos, de nós andarmos longe do bem, de esquecermos do Pai Maior, de Deus, da espiritualidade amiga. Esquecemos que nós aqui estamos somente de passagem, que aqui nós viemos para resgatar nossos erros, débitos do passado, que todos nós aqui estamos para aprender, mas nós ficamos muito preocupados com a nossa vida material, correndo atrás do ganha-pão para os nossos filhos, nossos entes queridos, correndo atrás para ter o mínimo necessário para a nossa vida, mas isto não justifica de correr atrás da nossa missão ou pela nossa necessidade de nos afastarmos de Jesus, de nos afastarmos das religiões, essas que nos fortalecem, e nos esquecemos que a verdadeira vida é a vida espiritual, a vida do Espírito, que a vida prossegue após a morte, a desencarnação, e nós nessa correria desenfreada, muitos pela ambição do poder, da ganância, de ter tudo aquilo que pode ter, menosprezando se está pisando no seu semelhante, se está machucando, se para conseguir esse ganha-pão, ou conseguir angariar fundos, riquezas, bens materiais, esquece de tudo, esquece do amor, do perdão, da renúncia, da paciência, da fé inabalável dos desígnios de Deus, e só se lembram do Pai Maior, de Deus, quando os problemas, as dificuldades, as aflições da vida nos batem à porta. Quando o chamamento vem à porta e nos mostra a realidade da nossa maneira de viver, da nossa conduta, e esse chamamento muitas vezes vem através de doenças. Algumas doenças, com o tempo, com as nossas mudanças, quando nós voltamos para Jesus, temos aceitação, renúncia e temos fé no Pai, fazemos uma reflexão e vemos que realmente nós desprezamos a ajuda, nós desprezamos o plano espiritual, os benfeitores. Fazendo essa reflexão, nós vemos que aqui nós nada somos, e todos nós estamos a caminho para lapidar nossos espíritos. Quando nós temos consciência que nós estamos sofrendo, que nós estamos passando por dificuldades, por aflições,
sejam elas através das doenças, através do envolvimento por irmãos desencarnados, dos assédios espirituais, do psiquismo, das obsessões, das interferências dos nossos irmãos, esses espíritos que ainda desencarnados continuam longe de Jesus, continuam agarrados na matéria, mesmo eles não estando aqui materialmente, mas espiritualmente estão ao nosso lado, procuram agarrar os encarnados para sentir as sensações através da vampirização, de sugar os fluidos dos nossos irmãos encarnados, de tentar interferir na vida dos encarnados, alguns com processos de vingança desses irmãos, devido às reencarnações passadas, descobrem o inimigo encarnado e começam a assediar, obsediar, tentando levar ao suicídio, tentando levar a fugir da vida. E com o tempo, se esses irmãos que são assediados por esses pensamentos contínuos que não param, esses pensamentos com o tempo começam a cristalizar na nossa mente de desânimo, de desarmonia, de desequilíbrio, começa a perder a esperança, achar que nada pode ser resolvido, começa a entrar numa vibração negativa muito baixa, a sua casa mental já se encontra de portas abertas, porque seus pensamentos já são pensamentos que não são bons, e com o passar do tempo nós atraímos a companhia desses espíritos desencarnados, espíritos errantes, que ainda desconhecem a sua realidade espiritual, entre outros que já têm conhecimento da sua realidade espiritual, mas que procuram de todas as maneiras levar à infelicidade, procuram tentar vivenciar as coisas materiais através dos nossos irmãos, porque todos nós temos mediunidades, e esses espíritos se aproveitam para poder subjugar, para poder, com o tempo, se assediando da casa mental e levar esses irmãos a serem marionetes, fazerem aquilo que eles querem, influenciando as nossas ações, os nossos pensamentos. Então é muito difícil. É difícil, por isso que Jesus nos disse: orai e vigiai. Esse orar e vigiar, meus irmãos, não é a gente ficar orando dia e noite, não. Orar e vigiar são nossas ações, são os nossos pensamentos, pensamentos no bem. Tentar mudar o nosso pensamento, procurar sair desse marasma que nós vivemos, procurar colocar mãos às obras, procurar alguma coisa. Se você não faz nada, procura alguma coisa para fazer. Estende suas mãos para fazer luz naqueles que precisam. Vá em busca de fazer a caridade alheia a quem necessita. E se você está passando por um processo psíquico de interferências mediúnicas, você está passando por um processo obsessivo de mentes cruéis, de espíritos vingativos, que querem te destruir, que querem te levar à loucura, que querem fazer com que você, num ato impensado, possa tentar toda a sua vida, praticando suicídio. Esses são os mais horrendos crimes perante a justiça divina, que é tentar contra a nossa vida, aquela que o Pai nos concedeu. E muitos irmãos recorrem ao suicídio, tiram a sua vida, porque acham que vão se livrar dos problemas, que tudo acaba e que somente é esse momento, e quando desencarnarem, tirarem sua vida, simplesmente acaba tudo. Leve o engano, meus irmãos, porque nós estamos cansados de ver nos nossos trabalhos mediúnicos, trabalhos esses que é de assistência
aos espíritos necessitados, um trabalho fechado que as casas espíritas que trabalham na doutrina espírita têm, onde nós vemos a manifestação através dos médiuns desses espíritos que tiraram a sua vida através do suicídio. E aí vem em total desespero, em total alienação mental, porque tiveram a surpresa de sentirem que a vida continua, que todas as dores, todas as dificuldades, tudo aquilo que ele sentia quando encarnado, ele continua sentindo. Simplesmente ele passou do plano material para o plano espiritual, aonde é a verdadeira vida, levando todas as suas dores, todos os seus sofrimentos, todas as suas angústias, e mais agravado ainda porque ele tirou a sua vida. Mais agravado ainda porque aquele momento de desespero da morte que ele fez, aquele atentado contra o seu corpo, ele sente essas dores terminantes, sente essas dores constantes, e não se livra dela. Vai e volta, 24 horas, aquela dor, aquele sofrimento. Se deu um tiro no ouvido, ele fica o tempo todo com o sangue escorrendo pelos ouvidos, escutando o barulho do estampido da arma, e aquela dor atroz e difícil. Essa dor persiste, 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 e esse desespero continua. E muitas vezes esses espíritos que foram obsediados por essas entidades, eles são subjugados por esses espíritos, porque todos nós, quando renascemos, reencarnamos, nós trazemos o nosso fluido vital que nos mantém vivos. Esse fluido vital que todos nós temos por um determinado tempo de vida. Se nós temos uma programação espiritual de nós vivemos até os 70 anos, e que com 40 anos nós atentamos contra a vida e tiramos a nossa vida, nós teríamos mais 30 anos como encarnado ainda. Então ele vai ficar esse tempo lapidando, depurando esse tempo pelas dores e sofrimentos, porque ele atentou contra a vida. E esse fluido que ele tinha, esse ectoplasma, esse fluido vital que ele tinha de mais 30 anos, esses espíritos vampiros vão pegar esse irmão, vão levá-lo e vão serviciá-lo dele, sugando todas as energias. Enquanto ele tiver, sai um, vem outro, vai sugando essas energias, até quando ele não tenha mais nada, aí abandonam ele, ou escravizam, ou prendem ele. Então, é muito difícil. Então, por isso que nós, que estamos passando por dificuldades, por aflições, sejam quais forem, não devemos desesperar. Devemos continuar acreditando na misericórdia divina, porque ela vai ser feita. Você está sofrendo, meu irmão, não é justiça, porque Deus é justo, Deus é todo bondade e misericórdia. Você está sofrendo pelas consequências dos seus atos em vidas passadas ou mesmo nessa presente vida. Você está sofrendo, meu irmão, não é porque quando você reencarnou, você já tinha que vir aquela doença. Muitas vezes, aquela doença nessa reencarnação não seria plasmada ou seria manifestada no seu corpo físico. Mas você, com seus delizes, com a sua maneira de andar, de caminhar, longe do Evangelho, longe da caridade, do amor, essas energias deletérias que você tinha no seu perispírito acumulada com seus atos, com o seu proceder, você vai abrir um campo e essas doenças vão se manifestar na presente vida. Não é porque você ia reencarnar com aquela doença do câncer, por exemplo, o câncer na bexiga. Essa doença, ela veio, ela se manifestou pela sua maneira de viver, pela sua conduta. Porque se você não tivesse aquela conduta que fez com que essa doença se manifestasse no seu corpo físico, essa doença nessa reencarnação não fazia plano nem projeto da sua dívida kármica. Porque nós pensamos assim, que todas as doenças
que nós adquirimos, todas as doenças que nós temos no nosso corpo físico, já vieram num projeto de vida, na nossa ficha kármica. Quando vamos reencarnar, o nosso benfeitor espiritual falou: você, tal época, você vai ter essa doença. A gente acha que é assim, e não é dessa maneira. Inclusive eu mesmo, há uns tempos atrás, eu pensava que era assim. Mas durante os estudos, pelas obras mediúnicas, dos mentores, pelos estudos do esclarecimento, eu tive esse esclarecimento que essas doenças, muitas vezes, a grande maioria das vezes, elas são plasmadas, são materializadas em nosso corpo físico, pelos nossos delícias, pelos nossos pensamentos, pela nossa maneira de agir. Então, que nós possamos, meus irmãos, ter certeza dessa misericórdia divina do Pai, que será sempre feita a cada um necessitado. Então, que nós possamos, nesse instante, nossos irmãos nos seus lares, como já recomendou o nosso irmão Maurício no início dos trabalhos, que ficasse num local tranquilo, sem interrupção, colocando a sua garrafa d'água, a sua jarra, para que a espiritualidade, os médicos espirituais, a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, possa colocar a medicação certa e necessária que você necessita. Então, mentalizando Jesus, eu vou ler um pequeno parágrafo aqui no nosso Evangelho do Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que os vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro. Por que a consolação na fé do futuro? Porque quando nós sabemos que a vida continua, que a verdadeira vida é a vida espiritual, nós temos a certeza que quando nós voltarmos para a pátria espiritual, a nossa verdadeira vida, nós vamos reencontrar esses nossos entes queridos que já antecederam a volta antes de nós. Então, isso nos dá consolação e esperança, porque nós sabemos que a nossa passagem aqui é passageira e que nós vamos reencontrar os nossos entes amados. Encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens, sobre aqueles que, ao contrário, nada esperam após esta vida, ou simplesmente duvidam. As aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fastigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, meus irmãos, aquele que tem fé e confiança no futuro, ele sabe que após a reencarnação ele vai reencontrar os seus entes queridos, os seus amados. E aquele que não tem fé, que acha que a vida é somente essa, uma vida fútil, que morreu, acabou tudo, esse realmente que não tem esperança, que para ele morreu, acabou, não tem nada, para esse é muito difícil. E quando ele é cometido por uma doença,
pelos desabores, pelas aflições, ele se desespera muito mais. Ele fica aflito porque ele não tem fé, porque ele não confia nas palavras do Mestre Jesus, que disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. E esses irmãos vão ter sim maiores desabores, maiores dificuldades, maiores sofrimentos, por não acreditar que a vida continua após a morte, que nós somos espíritos imortais, que nós só viemos aqui para nos reconciliarmos com nossos semelhantes, reconciliarmos com nossos adversários de um passado ou mesmo dessa, para reconciliarmos com aquele irmão que nasce dentro do nosso lar, no nosso convívio, os nossos filhos, a nossa companheira, o nosso companheiro, o nosso ente querido, aquele difícil quando está no caminho conosco. Todos são necessários para que nós possamos reconciliar, nos perdoarmos, nos amarmos, fazer a nossa parte. Se nós temos alguém em nossa vida que é difícil, que nos magoa, que nos faz sofrer, porque quem nos faz sofrer é pessoas, aqueles que nós amamos, aqueles que estão a caminho com nós nos machucam. Os outros na nossa vida, conhecidos, ou aquele que você está em contato de trabalho, que você não tem nem mais uma maior, por dizer assim, comprometimento, esse, se te fazer alguma coisa, com o tempo você vai, esquece, deixa para lá. Mas aqueles que nos são caros, que nós amamos, aqueles que realmente estão com nós, sim, todas as suas ações de desprezo, de incompreensão, de orgulho, de vaidade, da não aceitação, esses sim nos machucam. Mas nós estamos ao lado das pessoas que nós precisamos. Todos aqueles que estão ao lado do caminho de você são as pessoas justamente que você precisa, para aí você colocar em prática a palavra, o ensinamento do jugo leve de Jesus, como dever, o amor e a caridade. Ter amor e caridade com esse semelhante, paciência, resignação, porque você sabe que muitas vezes você pode ter vindo naquele lar, não como um inimigo, ou como fez algum mal no passado, mas você pode ter vindo naquele lar justamente como pai ou como mãe, para receber aquele espírito empedernido, aquele espírito egoísta, aquele espírito tão inferior, que você abre mão de habitar planos maiores muitas vezes, que você abre mão de permanecer em planos mais elevados e vem submeter à reencarnação para receber aquele espírito por amor, para ajudar a ele a se evoluir, a caminhar, a seguir em frente. Então, meus irmãos, que nós podemos fazer uma reflexão, pensarmos bem nisso, e que nesse instante todos unidos, num só coração, num só pensamento, vamos pedir a Deus, a Jesus, ao Dr. Bezerra de Menezes, para que possa dirigir aos lares dos nossos irmãos que nesse instante se encontram compenetrados, com muito amor, e nós aqui presente vamos fechar nossos olhos, vamos mentalizar Jesus, cada um nesse instante, aproveitando essas vibrações de amor, essas vibrações sutilíssimas, essas energias de calma, de fé, de esperança que nos envolvem nesse instante, para que possamos nos continuar em conexão com Jesus, e vamos pedir por nós, pelas nossas necessidades, vamos pedir por nós, pelas nossas dificuldades, mas vamos pedir também por aquele nosso ente querido, por aquela pessoa que você sabe que encontra dificuldade. Vamos rogar a misericórdia divina, para que esses irmãos possam ser atendidos em tudo aquilo que precisam. Vamos pedir, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos que deixaram os seus nomes nos nossos cadernos de vibrações, encarnados, desencarnados,
por esses irmãozinhos desencarnados que aqui se encontram na egrégora espiritual da nossa casa, proveniente do Hospital Esperança, que vem em busca do esclarecimento, um tratamento, que eles também sejam beneficiados com o amor, com as vibrações de paz de cada um dos irmãos aqui presente. Que nós possamos doar todos os nossos fluidos de paz, de amor, o nosso ectoplasma, o nosso magnetismo, para que realmente essa medicação possa ser utilizada em benefício de todos esses irmãos. E que os nossos irmãos nos seus lares, nesse instante, possam colocar as suas mãos, a sua mão direita, sobre o local da doença, se não sobre o local, se for todo o seu corpo, coloque sua mão direita sobre o seu coração e com muita fé, com muita humildade, sem nada exigir, você vai pedir a Deus, você vai pedir a Jesus, você vai abrir seu coração, a sua mente, e você vai dizer para Jesus tudo aquilo que você precisa, que você necessita. Você vai pedir a Jesus que Ele fortaleça a sua